negócio de meta alcançada e tal, puxa, consegui e tal. Isso daí é pra quando você escrever o seu livro e tal, que aí você romantiza, mas a vida real não é romantizada, né? Total, total. A vida como ela é aqui. Exatamente, é a vida como ela é. Cara, que animal, velho. E depois desse lance, a gente queria saber quando foi que clicou. Quando foi que você realmente falou assim, não, beleza, agora eu vou construir uma carreira em cima desse rolê. Cara, eu acho que não clicou ainda. Sério? Tá rolando. Meu, nunca teve esse lance, tipo, tipo, agora é isso e tal. Puta, não teve esse momento, assim, essa virada de chave. Na verdade, a gente começou... Assim, quando eu encarei como uma carreira de fato, foi com os Uhum. shows. Porque foi Tá. quando eu comecei a ganhar um dinheiro com isso e tal. Né? Ganhar um dinheiro. A gente fala ganhar um dinheiro, parece que, né, é muita grana, né? Mas tipo, para pagar metade da minha faculdade. Mas Sim. eu sempre fui um cara de fazer muita conta futura. Então, eu fazia assim, pô, se eu fizer tantos shows no mês e cada show der tanto, porra, dá aqui R$ 1.000, R$ 2.000, porra, já dá para legal, né? Aí, de repente, se os shows começarem a melhorarem, aí vai virar 3.000, aí vai virar 4. Então, eu sempre fui muito de planejamento a curto prazo, planejamento de, tipo, 6 meses, um ano. Então, eu sempre fui nessa, tipo, ó, essa é a oportunidade que eu tenho hoje. Estou com o Catedral aqui, que dá para fazer aqui? Se eu fizer dessa maneira, vai virar tanto. Nunca se concretiza como a gente planeja, né? Mas Uhum. foi meio assim. Então, o Catedral foi dessa maneira, foi crescendo, a parada legal, aí depois o Catedral veio o festival, e aí você já está dentro da parada, não tem mais como sair, né? É meio... Até tem, né? Mas a gente não quer também, né? Tem que ser sincero. Você falou aí do seu lance que você era promotor de música eletrônica e tudo mais. E a gente sabe, tipo assim, só para a galera que está escutando, que não sabe, enfim, né? O Regis, ele gerenciava, administrava, era dono do Catedral, né, Regis? É. O Na Catedral... verdade, na verdade, eu comecei lá fazendo algumas festas, alguns shows, e aí passou pouquíssimo tempo, assim, uns 2, 3 meses, eu comecei a cuidar dos sábados da casa. Eu era responsável pelos sábados, e aí depois a gente começou a fazer os domingos, que era, né, a galera do hardcore, do emo e tal, e a parada começou a virar muito assim, aí o dono passou para mim e falou, ó, toca a agenda da casa aí, cuida da agenda, promoção, tal, toca você. E aí eu fiquei mais um ano nessa, e aí um dos sócios, eles eram 2 sócios, um dos sócios da casa quis sair. Eu falei, ó, vou sair fora e tal, e não quero mais. E até era um cara que eu nem tinha muito contato, eu tinha mais contato com o outro sócio, que era quem estava lá sempre e tal. E aí esse cara que ficou, que é o Reinaldo, ele falou, me chamou um dia, eu lembro como se fosse ontem, assim, me chamou para conversar, falou, ó, seguinte, tá legal, tudo mais, só que o meu sócio não quer mais, e sozinho eu não aguento também, eu vou fechar. Eu falei, não. Nossa. Falei, não, nem fudendo, nem fudendo. Agora que a parada começou a andar e tal, Que ano e, foi esse? cara, isso foi final de 2005. Final Pode de crer, 2005, tava estourando o rock and roll. O final de momento... 2005 para começo de 2006. Pode crer. Aí ele falou, eu falei, e se eu comprar a parte dele que tá saindo? Ele falou, cara, pode ser, só que tem outro porém. Eu não quero mais ficar aqui todo dia. Não quero mais vir para cá e tal. Já tenho problema com a minha esposa. Essa vida de noite, para mim, não tá rolando. Aí eu falei, bom, beleza, tenho 2 problemas para resolver então, né? Aí a grana para comprar aqui eu não tinha nem perto e tocar a parada sozinho também lá, né? Aí eu falei, bom, beleza, o problema é esse. Saí de lá, conversei com 2 amigos, um chama Conrado Lopes, talvez vocês conheçam, Com certeza, um abraço pro Conrado. Conrado e esteve aqui com a gente. pois é, e um outro brother que é o Thiago, que é um cara que nunca foi da área de entretenimento, nada. E eu falei para os caras, falei, ó, tem uma oportunidade aqui e tal, enfim, para resumir, os 2 toparam e eles eram junto comigo nessa. A gente fiz uma proposta lá para ele, tudo, e nós 3 assumimos uma parte, né, metade do cara que estava saindo, e aí o Reinaldo topou continuar, e aí foi tipo assim, meu, agora tem que arregaçar, agora, né?
E só que passou tipo uns 3 meses, os dois não quiseram continuar, os dois que eu coloquei, né, comigo não quiseram ficar na casa. E eu falei, bom, e agora? A parada já tá rolando e tal. E aí entrou um outro sócio, que foi o Gilbert, que ele era, na verdade, o cara que alugava o som para o Catedral. E aí o Reinaldo fez um acordo com ele e falou, não consigo mais te pagar o som mensal, entra na sociedade em troca de você deixar o som aqui e tal. Rapidinho, quantos anos você tinha, Regis? Eu tinha, nessa época, 20. Eu comecei lá com... Nossa, mano, que animal. Moleque, né, velho? Não, ainda mó cabeça para fazer todas essas negociações, porque tratar com gente não é fácil, não. Pois é. E aí, cara, rolou, enfim, todo esse trâmite e tal, os dois saíram, aí entrou o Gilbert e a gente ficou em 3, e eu fiz uma proposta para eles de ir pagando a minha parte mensalmente. Então, o que acontece? Eu fiquei, tipo, cara, 1 ano e pouco lá, trabalhando sem ver nada de grana, porque toda a grana que, teoricamente, seria a minha parte, ia para pagar a minha parte da sociedade, né? Uhum. Então rolou essa parada e a família bombando, né? Porque nego não entende, né? Só tá vendo que você não ganha dinheiro, né? Mas que tá sendo construída uma parada, nego não entende, né? Enfim. Uhum. E aí, puta, a hora que acabou esse período que eu tava pagando a parcela, foi tipo, velho, estourou as correntes do pulso, assim. Nossa, Né? sim. Tipo, agora vai, né? E aí durou mais 3 anos depois, né? Enfim, muito resumido. Inclusive, Você contou uma história foda aí, de como é que você caiu aí no nosso famoso querido Catedral, porque assim, o Catedral, galera, quem tá escutando aí, quem não conhece, foi assim, era essa casa de shows, um bar casa de shows que na época que o emocore, assim, e o hardcore estavam ainda explodindo, ali em meados dos anos 2000, era um ponto de encontro dessa galera e aglobava assim muitas bandas e tudo mais, bandas assim de amigos nossos que tocavam lá e tal. E aí a gente queria saber, Regis, rapidinho, como é que foi o seu envolvimento com essa cena, com o rock, assim, né? Você falou que começou a administrar, acho que era os domingos, que era o hardcore e o emocore, foi isso? Só concluindo o que a Má estava falando, você acabou de falar uma coisa que me bateu muito, que é não sabiam o que estava sendo construído, né? E aí a gente acaba lembrando justamente, não só, obviamente, a sua carreira, né? Mas também o que estava sendo construído para cena, né? Então, como é que era isso? Cara, sendo muito sincero, assim, nunca foi um lance de tipo, vamos construir uma cena e tal. Isso era uma coisa que acontecia, né? Não era tipo, puta, o meu propósito e tal. Se eu te falar isso, eu vou estar mentindo, saca? Sensacional. A gente queria construir a casa, queria fazer uma casa foda. Que a casa foda é uma das que contribuem para a cena, né? O contribuir para a cena era uma consequência. E desculpa, esqueci a pergunta. Não, Os dias. como é que foi o seu envolvimento com essas bandas de rock? Tipo, Assim, porque você veio lá do. Tipo assim, você curtia, sei lá, você conhecia, ou era mesmo só um lance de negócios mesmo, ou de administrar a casa, de chamar essas bandas, ou você curtia realmente? era assim, eu gostava de rock, mas assim, Charlie Brown, Raimundos, Planet Hemp e tal, né? Nada do que a gente começou trabalhando, né? E o rock surgiu para mim profissionalmente porque na época da Ocean Drive, da Oxygen Disco, a gente tinha o foco da casa era música eletrônica e a gente começou a fazer uma noite por mês com bandas de rock, porque foi quando começou a estourar o CPM e tal. Então a molecada do colégio tava nessa vibe. Então a gente falou, pô, por que não experimentar isso, né, no meio da balada ali e tal? Que foda. Foi o meu primeiro contato, assim, eu chamava a banda dos moleques que estudavam comigo, saca? Para tocar lá e outras bandas que a gente acabava conhecendo e tal, né? Inclusive, cara, eu tenho muita não, mas pelo menos uns 10, 12 amigos aí hoje que é dessa época, que tocavam nessas bandas, assim, saca? E aí eu tive essa primeira experiência, aí eu saí da Oxygen, aí a casa até fechou depois, enfim. E aí surgiu essa oportunidade do Catedral. Um amigo meu, o Alex, de Mauá, ele tinha um site de cobertura de evento, tal, de balada. Ele falou, cara, eu fui num bar lá que é meio barzinho, mas eu acho que dá para fazer uns shows lá e tal. Você não quer dar uma colada lá? Eu falei, vou lá.
E aí eu fui, conheci o Reinaldo, que era o dono e tal, e, cara, já saí de lá meio com a primeira data agendada, assim, né? Nossa, que animal. E aí eu falei, bom, eu vou pegar aquelas bandas que tocaram lá com a gente, vou fazer uma parada com eles aqui, e depois, com certeza, a gente, né, vai aparecendo mais bandas e tal, e a gente vai vendo o que acontece. E foi isso que aconteceu. Até o cara que fez o primeiro flyer desse evento, ele trabalha comigo até hoje. Ele cuida das nossas campanhas de Google e tal. E esses dias ele me mandou esse flyer, assim, falou, lembra disso aqui e tal. E... Nossa, que animal. Você acabou de assistir um pedacinho do Histórias de All Star, nosso programa que é gravado de 15 em 15 dias ao vivo na Twitch. Se você gostou, dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E não se esqueça também de seguir a gente no Instagram, onde rola muita interação e muita coisa bacana. E apareçam na Twitch. Vamos lá interagir com a gente enquanto o programa rola, comentar em tempo real, fazer perguntas para os nossos convidados, quem sabe até fazer uma amizade ali nos comentários do História de All Star. Vamos lá, porque esse momento da gravação ao vivo é um momento muito legal, muito divertido, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então a gente se vê por lá. E por aqui também, se você preferir.